Um feliz sábado! Um aviso rápido aqui para as crianças e mamães. Eu vi que ao terminar a historinha, vocês não pegaram as sacolinhas, mas está disponível, tá bom? Se vocês quiserem um desenho para pintar, alguma coisa, a mamãe ou a criança pode vir aqui nesse cestinho, pegar, para que você possa ter aí durante o culto, tá bom? Que bom é estarmos na casa de Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É bom rever vocês, alguns rostos aqui já conhecidos, outros pela primeira vez. Bem-vindos ao The Way, o local onde nós acreditamos que você pode ter uma experiência especial ao lado de Deus. Seja bem-vindo à casa do Senhor, e nós estamos nessas últimas semanas com uma série especial, você pode ver aí na tela. O nome da série é Primeiro Deus. Primeiro Deus. E essa já é a terceira semana dessa série, é uma série que tem a duração de 6 semanas. Nós tivemos aqui a primeira mensagem falando primeiro Deus nos nossos relacionamentos. Nós tivemos a segunda mensagem semana passada, primeiro Deus em meio aos nossos problemas. E hoje nós falaremos de um tema que para mim é um tema muito especial. Eu intitulei a mensagem de hoje como o primeiro em nosso coração. Primeiro em nosso coração. E para começarmos essa mensagem, eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a mensagem, pedindo a bênção de Deus sobre nós, para que nós possamos iluminar. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Pegue sua Bíblia física ou sua Bíblia virtual aí no seu device e abra a palavra do Senhor para que Deus fale ao seu coração. Romanos capítulo 5. Se você já encontrou, coloque a mão na sua Bíblia, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, aqui está o teu povo, filhos e filhas amadas pelo Senhor, pelos quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E a cada sábado nós nos reunimos para escutar a tua voz, e que hoje não seja diferente. Esse é um tema, Senhor, que talvez seja delicado para algumas pessoas, talvez seja muito claro para outros. Mas o que não queremos hoje é que o homem fale, mas queremos que o Espírito de Deus fale. Então, por favor, Senhor, usa as minhas palavras e envia o teu Espírito Santo para iluminar o nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Se tem algo claro quando você vai para a Bíblia, e principalmente quando você acessa a internet ou liga a televisão, é que o pecado tem causado tragédias inúmeras em todo o mundo. Violência, desastres naturais, e no Brasil passamos por um recentemente muito grande. Milhares e milhares de pessoas desabrigadas. Corrupção, sofrimento, doenças, tragédias. O pecado está espalhado em todo o mundo e não precisa ir muito longe para ver, inclusive. Você precisa apenas se olhar no espelho para que você possa ver as consequências do pecado. Porque todas as vezes que eu me olho no espelho e olho principalmente para o meu coração, eu vejo que o pecado, infelizmente, ainda tem raízes em algum lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para toda a igreja hoje. E essa boa notícia está aqui em Romanos capítulo 5, verso 20. Porque Deus diz assim: onde abundou o pecado, o que é que diz a Bíblia? Superabundou a graça. Você não diz amém? Onde abundou o pecado, onde o pecado está espalhado, onde o pecado está amplamente, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta ao iniciar minha mensagem essa manhã. Você consegue ver a graça de Deus na sua vida? Você consegue ver a graça de Deus quando você acorda de manhã? E você percebe que Deus te deu mais um dia para viver, enquanto muitos não tiveram essa oportunidade? Isso é graça.
ter jejum de manhã, algo para almoçar. Isso é graça. Você consegue ver a graça de Deus na natureza? Nas árvores, nas flores. Ontem eu fui com minha família colher cerejas, os frutos. Isso é graça. Você consegue ver a graça de Deus no bebezinho que nasce? Essa foto de Bianca, quando nasceu. Vocês estão vendo ali? Dia 21 de fevereiro de 2017. 2,820 kg. Era bem pequenininho. E olhando no espelho, vendo a minha filhinha ali naquele hospital, eu olhei e eu agradeci a Deus e disse: isso é graça. Está com sua família aí do seu lado? Olha um para o outro aí. Eu olho para a minha família aqui e digo: isso é graça. A graça de Deus está em todo lugar. A graça de Deus está na sua casa. A graça de Deus está quando você acorda, quando você vai dormir. A graça de Deus está nos teus filhos. A graça de Deus está no seu casamento. Isso é graça. Sim, amigos, o pecado existe. Sim, amigos, o pecado é cruel. Sim, amigos, o pecado é devastador. Mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. E só existe uma resposta para a graça de Deus. E essa resposta é a gratidão. Hoje nós vamos falar sobre como nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, em uma área muito delicada nossa, que são as nossas finanças. Mas deixa-me primeiro falar para você a base de todas as coisas. Qual é a base da fidelidade a Deus? Qual é a base que nós precisamos entender? Porque se você não entender isso aqui, eu posso passar aqui 5, 10 horas falando para você sobre a teologia dos dízimos, a teologia das ofertas, você não vai entender. Primeiro você precisa entender isso aqui. E se você entender isso aqui, já vai ter valido o sermão. Você pode ir embora para casa, porque você vai entender o principal. E o que é o principal, pastor? A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe nesse mundo só existe porque Deus criou. Deus não criou somente o mundo, mas Ele também criou você. Você só existe, você só está vivo pela graça de Deus, porque Deus quer. Ele é o Criador, mantenedor e preservador da vida. O salmista, ao contemplar isso, no capítulo 89, versículo 1, ele diz: Teus são os céus, ó Deus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo que fundastes pertence ao Senhor. Nada que existe debaixo desse céu ou acima desses céus está fora das mãos de Deus. Ele é o Criador e a Ele pertencem todas as coisas. Ele é o dono, nós não. Ageu, ao entender isso, o profeta, ele diz o seguinte no capítulo 2: Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, Deus é o dono de todas as coisas. Nós não somos donos de nada. E tudo que temos, nós só temos porque Deus nos dá como presentes em nossas mãos. Tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, as suas roupas, a comida, o seu trabalho, os seus filhos, a tua família, nada disso que pertence, segundo a palavra de Deus. Tudo é do Senhor, mas Ele é tão bom e tão bom que Ele te dá como gift, como presente em tuas mãos. Mas existe um grande problema que a Bíblia revela. Esse problema chama-se pecado. E o pecado nos torna egoístas. E todos os dias Satanás sussurra em nossos ouvidos o contrário. Sabe o que ele sussurra? Você é o dono. Veja, a Bíblia diz: quem é o dono de tudo? Deus. Ele é o Criador, o mantenedor. Mas Satanás sussurra nos teus ouvidos e diz: não, você merece. Você é o dono. E existem frases muito comuns que revelam isso. Eu sei que você já viu alguma dessas frases. Por exemplo: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. É assim que as pessoas falam? A vida é minha. Mas a Bíblia diz que a vida não te pertence. A Bíblia diz que a vida é um dom de Deus. Existe uma frase muito espalhada hoje no mundo aí que diz assim: o meu corpo, minhas regras. Se o corpo é meu, eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Mas a Bíblia diz que o
nosso corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo não nos pertence. Ninguém vem me ensinar como é que eu vou criar meus filhos, porque os filhos são meus, eu crio os filhos do jeito que eu quiser. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor e não são nossos. Você entendeu? A palavra de Deus diz, Deus é o dono de tudo. Mas Satanás sussurra no nosso ouvido, não, você é o dono, você merece. E isso, amigos, é desde quando nós nascemos. Aqui é Daniel e Bianca, quando eles eram pequenininhos. E eu me lembro que quando Daniel nasceu, é claro, o filho único, ele era o rei da casa. Todo o espaço era dele, o papai e a mamãe eram dele, os brinquedos eram dele, ele podia ir fazer o que quiser. Mas quando Daniel tinha 3 anos de idade, a Mel ficou grávida da Bianca. E alguns meses depois, a Bianca nasceu. E eu me lembro claramente daquela cena, amigos, daquela cena. Estava observando Daniel brincando com seus carrinhos na sala de casa. E ele brincava com os carrinhos e de repente veio um serzinho pequenininho engatinhando. Era Bianca. E Bianca veio engateando. E eu me lembro quando Bianca levantou a mãozinha para pegar o carrinho. Daniel puxou o carrinho para ele e disse, não, Bianca, o carrinho é meu. E quando você vê aquela cena, eu fiquei imaginando o seguinte, eu não ensinei meu filho a ser egoísta. Pelo contrário, todos os dias em minha casa eu tenho que ensinar o contrário, que ele tem que dividir, que ele tem que compartilhar. Mas ele já nasceu com egoísmo no seu coração. Pela graça de Deus, o Espírito Santo remove isso a cada dia dele e de todos nós. Porque eu não sou diferente dele, você não é diferente dele. Todos nós nascemos egoístas. E é aqui que está o princípio, amigos. Deus nos dá todas as coisas. E Ele nos deu o maior presente de todos, que foi Jesus Cristo, que veio morrer no nosso lugar. O Filho de Deus, como o maior dom do céu, desceu a essa terra para morrer por você e por mim. Ele te dá a salvação, Ele te dá o perdão, Ele te dá a vida eterna. E junto com isso, aqui nessa terra, Ele te dá muitas bênçãos incontáveis. E Deus, Ele só te pede uma coisa. Qual é a única coisa que Deus pede de nós? É simples. E parece uma troca injusta. Porque Ele pede o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Parece uma troca injusta. Deus te dá a salvação, o perdão, a graça. Deus te promete uma vida eterna no céu e na nova terra. Deus te dá bênçãos nessa terra. E a única coisa que Ele te pede é o teu coração que é mau, egoísta, corrupto. O teu coração que é tristemente afetado pelo pecado. Mas Ele pede esse coração. E a pergunta que fica é: existe alguma forma de sabermos se o nosso coração está com Deus ou não? Existem algumas formas. E a Bíblia revela algumas. Mas Jesus falou um que para mim é profundamente importante. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele disse: você quer saber se seu coração está comigo? Você quer fazer um teste agora para saber se seu coração está inteiramente comigo? Ele diz, Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o quê? O teu coração. Jesus disse assim: olha, o teu coração é corrupto, ele é egoísta, ele é mau. E você vai colocar o teu dinheiro naquilo que você considera importante. Você vai colocar as tuas finanças naquilo que você considera especial. Então, aonde estiver o teu tesouro, é ali que vai estar o teu coração. E a primeira pergunta que eu te faço essa manhã é: onde você está colocando o teu tesouro? E eu quero fazer agora um estudo bíblico rápido do princípio que a Bíblia chama de dízimo. O dízimo, como nós sabemos, é uma palavra que significa a 10ª parte. A 10ª parte dos nossos ganhos, a 10ª parte das nossas rendas. E muitos dizem assim: mas o dízimo foi uma instituição apenas do antigo Israel, o dízimo não deve ser praticado hoje, o dízimo foi algo por um tempo provisório e não é válido mais. Qual a origem do dízimo? Bem, a Bíblia, ela não diz exatamente quando o dízimo começou a ser aplicado.
Mas eu posso entender que após o pecado, quando o coração do homem começou a ser egoísta, Deus colocou isso como um símbolo de fidelidade a Ele. E o primeiro relato bíblico da palavra dízimo está na história de Abraão. E essa história é muito bonita. Você conhece a história? Abraão, ele era muito rico e ele viajava junto com seu sobrinho Ló. Mas em determinado momento eles eram tão poderosos que eles não podiam ficar juntos porque os servos deles começaram a brigar. E Ló se separou, foi morar em uma cidade perto de Sodoma. E acontece que houve uma guerra entre aquelas cidades e então levaram Ló cativo com suas famílias e tudo que ele tinha. E avisaram Abraão: Abraão, olha, o teu sobrinho Ló foi preso, vai resgatar ele. Abraão junta 300 homens, ele vai atrás daqueles reis, ele vence a batalha, ele pega todos os despojos de guerra, ele volta, e a Bíblia diz em Gênesis que naquele momento Abraão teve um encontro com um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia não diz de onde ele veio ou como surgiu, apenas diz que ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz então que Abraão começou a conversar com ele, e ele começou a abençoar Abraão. E olha o que diz a Bíblia. Gênesis 14, 20. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E o texto termina dizendo: e de tudo o que tinha, Abraão lhe devolveu o quê? O dízimo. Veja, amigos, que não tinha aqui ainda o povo de Israel. Então o dízimo não foi instituído apenas para Israel. Mas existem duas lições aqui que eu posso aprender. A primeira delas é que eu devolvo o dízimo para aquele que Deus determina que eu devo devolver, e não usar como eu acho que deve ser usado. E assim foi que Abraão fez naquele dia, entregando para o sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia revela em outra situação, agora com Jacó. Eu gosto muito dessa história. Jacó era um enganador de carteirinha, mentiroso. E a Bíblia diz que ele enganou seu irmão, enganou seu pai, traiu, roubou a primogenitura. E a palavra do Senhor diz agora que ele foge de casa. A mãe de Jacó diz: olha, foge, porque o teu irmão Esaú, ele quer te matar. Jacó foge de casa, desesperado. O seu irmão quer matá-lo. Ele tem a própria vida. Ele não tem nada. Ele não sabe se vai reencontrar mais sua mãe, seu pai, sua família. Vai para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele deita, tendo uma pedra por travesseiro. E naquela noite ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê uma escada subindo do céu até a terra. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E é como se Deus estivesse dizendo: Jacó, eu não te abandonei. Jacó, eu sei que você errou. Jacó, eu sei que você pecou, mas Jacó, eu serei contigo. E se você for fiel, eu vou te perdoar. Você vai ser pai de numerosas nações. Jacó, confia em mim. E a Bíblia diz que quando terminou aquela visão, Jacó se levanta, ele coloca uma pedra com testemunho que aquele lugar é especial, é a casa de Deus. E o texto bíblico diz que Jacó fez algo especial. Ele disse: Senhor, a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. Tudo quanto me concederes, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? Eu te darei o dízimo. E existem dois princípios aqui sobre dízimo nessa história que você precisa aprender. O primeiro: a bênção sempre vem antes da devolução, e não o contrário. Eu vou repetir: a bênção vem antes da devolução, e não o contrário. Muitas igrejas aí fora pregam o contrário. Elas dizem: você quer ser abençoado? Então devolva. Você quer que Deus cuide de você? Então devolva. Isso é mentira, isso é contra a palavra de Deus. É a teologia cruel da prosperidade, onde o homem parece que está negociando com Deus. Isso é falso, eu ensino falsamente bíblico. Mas Jacó diz: Deus, se tu me abençoares, ou seja, a bênção vem antes. Deus, se de fato essa promessa se cumprir, se o Senhor me perdoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me guardar, se de fato eu for abençoado por ti, Deus, com certeza eu vou ver o dízimo. Mas aqui tem uma segunda coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, e eu gosto muito dessa lição. Sabe quando é o melhor momento para você fazer um pacto com Deus? É quando você não tem nada. Como assim, Rogério?
É simples. O dízimo é a 10ª, certo? Vamos fazer uns cálculos básicos aqui. Quanto é o dízimo de $1.000? Quanto? $100. Quanto é o dízimo de $10? $1. Quanto é o dízimo de $5.000? $500. Quanto é o dízimo de nada? Quanto é o dízimo de nada? Então tem momento melhor para fazer um pacto com Deus quando você não tem nada? Você não tem nada a perder. E Jacó não tinha nada. Jacó estava fugindo de casa. Ele não tinha nada. Ele saiu da sua família, saiu das suas riquezas. Não tinha nada, irmãos. Mas sabe o que ele disse? Deus, eu tenho sido infiel ao Senhor. Deus, eu tenho mentido, eu tenho te traído, eu tenho te negado. Mas Deus, aqui eu quero fazer um pacto contigo. Eu quero ser fiel. E se de fato tu me abençoares, tu me protegeres, tu cuidares de mim, Deus, hoje, sem nada, eu quero fazer um pacto contigo que eu serei fiel. E quando tu me abençoares, eu continuarei a ser fiel. E sabe o que a Bíblia mostra da história de Jacó daqui para frente? É que ela se transformou completamente. Completamente. E naquele momento, o povo de Israel era formado, o povo de Israel viu uma nação, e aquilo vira uma legislação. Eu gosto muito do texto do Levítico. E para mim, se você decorar apenas esse texto hoje, já valeu tudo. Levítico 27:20 diz também, o Senhor está dizendo também, todas as dízimas da terra, dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são de quem? Do Senhor. Agora essa palavrinha que está em vermelho ali. Santas são ao Senhor. Santo. O que é algo santo? Algo santo é algo separado. É algo que não me pertence. É algo que é sagrado. Se eu digo que essa igreja é santa, é porque esse prédio não é igual aos outros prédios dessa avenida. Se eu digo que o sábado é santo, é porque o sábado não é igual aos outros dias da semana. Se eu digo que essa Bíblia é santa, é porque esse livro não é igual aos outros livros que existem. E a Bíblia diz que o dízimo é santo. Santo significa que não é meu. Não é algo que eu devo tocar, é algo que pertence ao Senhor. E quando você vai para o Antigo Testamento, existem duas coisas que Deus chama de santo: o sábado e o dízimo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e ti, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. As dízimas da terra são minhas, que são santas ao Senhor. Santo ao consagrado. E por fim, essa é a última pergunta que eu irei responder essa manhã: onde eu devo devolver o meu dízimo? Um dia eu estava dando estudo bíblico com uma senhora, eu estava fazendo evangelismo na cidade de Pernambuco, e passou nos estudos bíblicos, chegou no estudo bíblico do dízimo. E eu comecei a passar esses textos bíblicos, ensinando para ela o princípio do dízimo e tal. E quando chegou, eu disse: pastor, graças a Deus, que eu já sou fiel do dízimo. Ele disse: louvado seja o Senhor, irmã, que bom! E como é que a senhora faz, pastor? É simples, eu sei que o dízimo é 10%. Então, todo mês, eu escolho algo que eu considero importante e eu uso esses 10% para isso. Eu ajudo uma família que está em necessidade, eu pego esses 10% e dou para, sei lá, um projeto comunitário especial. Eu uso esses 10% da forma como eu acho importante. Qual o problema desse pensamento? Existem pelo menos 2 problemas que eu quero explicar para você antes de terminar a minha mensagem. O primeiro deles é que quando você determina onde deve usar o teu dízimo, ele deixou de ser de Deus e começou a ser teu. Porque agora é você que vai dizer o que é importante, é você que vai julgar aquilo que é especial e não Deus. E parece que com esse pensamento ainda existe um resquício de egoísmo no seu coração, de você querer administrar aquilo que não é teu, é do Senhor. E o segundo é o claro, que não é o que Deus ensina na sua palavra. Malaquias capítulo 3 diz: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, que não vou abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós bênçãos tal, que não haverá lugar suficiente para você devolver. Mas muitos dizem assim: eu não devolvo dízimo na igreja, porque eu não sei como a igreja vai administrar. Eu não devolvo dízimo na igreja, porque eu não confio nos pastores ou nas pessoas que vão cuidar desses recursos. E por não confiar, então eu não faço. Você lembra da história
Ela estava no templo. E a Bíblia diz que ela estava ali e ela tinha apenas 2 moedinhas. E ela devolveu aquelas moedinhas no templo. E Jesus lá atrás observava com os discípulos. E Jesus elogiou a fé daquela mulher. Existia templo mais corrupto do que o templo nos dias de Jesus. A Bíblia diz que os sacerdotes eram colocados pelos imperadores romanos. Eles brigavam pelo poder. Eles eram tão corruptos que uma vez Jesus teve que limpar o templo, expulsar todos eles de lá, porque eles estavam transformando a casa de Deus em uma casa de negócios. Era um templo corrupto, era um templo totalmente contrário ao que Deus falava. Mas Jesus elogiou aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela não estava devolvendo para homens. Ela estava devolvendo para quem? Para Deus. E o seu coração estava nas mãos de Deus. Sabe o que eu aprendi, amigos? Toda a minha história como cristão. Malaquias 3 diz: provai-me. Provai-me. E eu tenho experimentado isso em minha vida pessoal há algum tempo. Há alguns anos. E se tem algo que eu falo com tanta certeza e segurança é esse tempo, porque eu tenho provado em minha vida. Sabe o que é provar? Provar é você seguir o gosto e saber como funciona aquilo. Provar é você saber que Deus tem sido fiel em sua vida, mesmo sem você merecer. E se eu falo essa manhã aqui para alguém que ainda não provou isso, eu te desafio a provar. Uma vez eu escutei um sermão e um pastor disse assim para mim: a doação tem que doer. E eu não entendi aquela frase. Ele disse: a doação tem que doer. Porque enquanto não dói, você está dando do que sobra, do que resta. E eu não sentia isso no Brasil, porque no Brasil, os pastores, os adventistas, vocês sabem, o dízimo ele já é descontado em folha. Então eu nem sabia quanto era o meu dízimo. Eu recebia meu salário, só via lá no contra-cheque e estava descontado o dízimo. Eu não sentia isso. 3 anos atrás eu vim para eles. Self-responsible. E eu me lembro quando eu recebi meu primeiro salário da eles. Eu acho que eram $340. E eu peguei ali e eu disse: Deus, se eu tirar o dízimo e o meu pacto da minha oferta, Deus, isso aqui vai doer. Isso vai doer porque eu não sei se eu vou poder cumprir os meus compromissos na semana. Isso vai doer porque eu sei que eu tenho débitos e dívidas. E foi a primeira vez na minha vida que eu devolvi um dízimo. Vocês entenderam, né? Não é doer de sofrer, mas é doer de você sentir que aquilo é importante. Mas eu decidi ser fiel. Eu me lembro quando chegou o final do ano, que a EG manda para nós, né, a cartinha com todas as tuas doações do ano. Que eu peguei aquela cartinha e eu vi lá no final aquela quantidade. Que eu multipliquei aquilo por 10. Eu disse: uau! Como eu fui abençoado esse ano! Como eu fui abençoado esse ano! Sabe o que eu entendi? Deus quer que você seja das suas mãos. Eu quero terminar com uma historinha rápida, eu prometo. A minha era uma bebezinha. Eu saí de casa para pregar em uma igreja lá em Caruaru. Quando eu estava saindo do culto, cumprimentando os irmãos, a Mel me liga. Eu pego meu celular e a Mel diz: olha, Tiago, acabou o leite de Bianca. Passa aí na farmácia e compra o leite. Eu disse: beleza? Tarefa simples. Mulher pede, homem obedece. Com certeza, vou comprar o leite. A Bianca, ela bebia na época o leite mais simples que existe. É o leite ninho. Qualquer farmácia, mercadinho do Brasil, qualquer lugar que você for, tenha lá o leite ninho. E eu fui no lugar melhor para escolher. Uma avenida em Caruaru principal que tinha umas 10 farmácias, uma do lado da outra. E isso vai ser rápido. Eu entrei na primeira farmácia, fui na seção dos leites.
melhor que leite ninho. Não tinha. Isso não é possível. Saí, fui na outra farmácia, cheguei na seção dos leites, todos os leites, menos o leite ninho. Eu cheguei ao vendedor e disse: você tem leite ninho? Ele disse: a gente sempre tem, mas essa semana a gente colocou uma promoção aqui e vendeu tudo, não tem mais. Isso não é possível. Saí, fui na terceira farmácia, nada de leite. Fui na quarta farmácia, nada de leite. Aí peguei meu carro, dirigi mais à frente, outra seção de farmácias, mais uma farmácia, nada de leite nenhum. Isso não é possível. Aí tinha uma última farmácia no final da avenida, era essa farmácia aqui. Quando eu entrei nessa farmácia, que eu olhei para o prato dele de leites, quer que eu vi para minha felicidade? Leite nenhum. Essa você vai ficar feliz. Peguei o leite, paguei o leite. Eu estava saindo. Eu estava entrando no carro. Eu escuto uma voz atrás de mim: Senhor, Senhor, por favor, por favor. Eu olho para trás, tem um mendigo com a mão cheia de moedas. E ele olha para mim e diz: Senhor. E ele fez um dos pedidos que mais doeu no meu coração. Ele disse: Senhor, se eu der essas moedas para o Senhor pode completar para comprar um pacote de fraldas para o meu filho. Sabe, irmãos, aqui doeu em mim porque eu tinha 2 filhos em casa que tem de tudo, tudo que precisa eles têm. Eles têm boas roupas, têm boa comida, têm uma mãe que o ama, não falta nada. E eu não sabia quantas horas aquele homem estava ali na frente daquela farmácia, juntando moedas para que ele pudesse voltar à noite para casa tendo um pacote de fraldas para o seu bebê. E é claro que eu não peguei aquelas moedas, entramos na farmácia, comprei um pacote de fraldas, dei para ele. E literalmente, ele agradeceu e saiu correndo a avenida, correndo, louvando a Deus. E aí quando ele ia louvando a Deus, eu comecei a pensar, disse: nossa, a primeira farmácia não tem leite, a segunda também não, a terceira também não, a quarta, a quinta. Deus nos fez chegar aqui para poder abençoar esse homem. E sabe o que eu pensei? Se preciso for, Deus pode mover o mundo para abençoar você. Mas mais do que isso, Deus quer usar você para abençoar o mundo. Deus, Ele quer te abençoar sim, mas mais do que isso, Ele quer usar você para abençoar o mundo. Eu creio, amigos, que essa igreja é a igreja que irá proclamar as verdades do tempo do fim, a volta do Senhor Jesus Cristo. Temos uma mensagem a cumprir e pregar. E todas as vezes que somos fiéis a Deus, que devolvemos os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, nós estamos ajudando pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. E eu gosto de imaginar que um dia vamos estar no céu e uma pessoa vai chegar para nós e vai dizer: olha, Ronaldo, Gustavo, Lucas, Marcos, obrigado. E você não vai conhecer essa pessoa, você vai dizer: obrigado por quê? E ele vai dizer: obrigado porque você foi fiel. E porque você foi fiel, um dia alguém me deu um estudo bíblico. Porque você foi fiel, um dia um pastor pregou uma mensagem para mim. Porque você foi fiel, um dia eu tive acesso a uma Bíblia. Ao devolvermos os dízimos e ofertas, estamos ajudando a abençoar o mundo, a ser as mãos de Deus aqui nessa terra. E a minha pergunta essa manhã é: quantos aqui querem ser as mãos de Deus nessa terra? Olá do Senhor. Deus seja louvado. Que Deus possa abençoar você. Feche seus olhos, seus olhos. Senhor, quando falamos em colocar Deus em primeiro lugar, a gente pensa, Senhor, em muitas coisas. Mas quando toca em um assunto que é delicado para nós, a gente costuma dizer: talvez não seja por aí. Mas hoje nós aprendemos que colocar Deus em primeiro lugar envolve todas as áreas da nossa vida, inclusive, Senhor, as áreas mais delicadas e especiais. Sabemos que o Senhor quer o nosso coração. Então essa manhã eu quero pedir: toma o coração de todos que estão aqui. Toma o coração de todos que estão aqui.
E se porventura existe algum coração que precisa entregar ainda um pedacinho da sua vida, que hoje seja o dia que ele entregar o seu coração todo completo ao Senhor. Obrigado por todas as bênçãos. Obrigado por cuidar de mim e de todos que estão aqui. É a nossa oração. Em nome de Cristo.